Nós vamos falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Mundial de Clubes do ano 2000, o torneio que, apesar de passado 2 décadas, ainda levanta bastante controvérsia. Nós estamos iniciando aqui a série de futebol e vou falar sobre um torneio que considero um dos mais icônicos para começar. Alguns o consideram a nível mundial, outros o torneio de verão, alguns simplesmente o ignoram. Aqui no Brasil a gente até considera, mas fora do Brasil, na Europa, alguns não têm muito critério sobre isso. O Mundial de Clubes da FIFA de 2000 foi a tentativa final que a FIFA teve de montar a nível de clubes o que já fazia na seleção com Copa do Mundo. A escolha foi bem parecida com a da Copa das Confederações, que é um torneio que nós falaremos aqui também no canal, onde os campeões das suas respectivas confederações se enfrentavam numa recopa para decidir o clube campeão mundial. Só que o que ocorre que torna esse torneio meio único? O próprio critério de escolha foi muito bagunçado. Toda vez que se inicia um tipo de projeto, mesmo empresas grandes como a FIFA e outras semelhantes, acabam alguns erros acontecendo. Havia muita política no torneio que influenciou nas escolhas e nem tudo que deveria ser foi. Isso não tira o brilho do torneio nem da conquista, né? E realmente foi um torneio que até hoje eu guardo com carinho, ainda revejo os jogos hoje em dia, alguns jogos muito bacanas. E para ver como foi aquele momento, vale a pena conferir. Tem muitos desses vídeos até aqui no YouTube mesmo, que dá para caçar os jogos, os gols, vale muito a pena ver. Só que o que ocorre? A escolha dos participantes ficou meio nebuloso. O torneio ele escolheu a princípio o Brasil. E o torneio, a diferença de todos os demais, hoje onde você entra, os clubes da América do Sul e da Europa disputam uma semifinal contra aqueles que se classificam em mata-mata entre outras federações, eram 2 grupos, né? Então todos jogavam contra todos, uma chave no Rio de Janeiro, uma em São Paulo. Os representantes brasileiros na época foram tanto Vasco como Corinthians, só que aí que começam as controvérsias. Eram 8 equipes para formar 2 grupos de 4. Só que apenas 4 dos 8 eram realmente campeões das suas federações em 99. Manchester United da UEFA, da África vinha o Raja Casablanca, da Oceania veio o South Melbourne e o Necaxa vinha da CONCACAF. Todos os demais não foram campeões em 99 das suas federações. Nós tínhamos ainda o Palmeiras, que não entrou, e o Júbilo Iwata, que era o campeão asiático. Só que houve uma pequena diferença nesses 2 casos. O Júbilo Iwata e o Al Nassr, eles disputaram a Recopa, semelhante à Recopa Sul-Americana, né, em que os 2 campeões dos primeiro e segundo torneios se enfrentaram e o campeão da Recopa foi. Apesar de ser um critério até meio válido, não era o campeão do principal torneio da Copa da Ásia, né? E o Palmeiras acabou sendo convidado a participar de 2001, então teve muita política no caso. O Corinthians é um caso à parte, porque ele a partir de 2007 segue o mesmo critério, ele era o campeão do país sede, ele tinha ganho o brasileiro de 98 e o de 99, o que o classificou para a indicação da FIFA. Em 2007 em diante, o campeão nacional ele passou a participar normalmente, então isso não havia nenhum problema. Só que no caso do Real Madrid e do Vasco, acabou sendo meio controverso, porque os 2 entraram como campeões de 98. Até hoje é um critério que, apesar de todas as justificativas, não faz muito sentido. Não pelo peso do clube, não pelo que eles representam, que são 2 instituições grandes. Apesar do Vasco estar num bom momento, é uma grande instituição do futebol brasileiro, né, que a gente torce aí para que melhore, porque é um grande clube, assim como o Cruzeiro, que passa por um mau momento. Mas só o futuro dirá, tomara que melhore. Só que as escolhas ficaram muito nebulosas, porque no Brasil havia todo um critério político, precisava de um representante carioca, os dirigentes do Palmeiras e do Vasco estavam muito enrolados em coisas muito estranhas, né, e rolou muita politicagem. Alguns acreditam que o Manchester United só veio ao Brasil para tentar promover a Copa do Mundo na Inglaterra em 2006, ou seja, havia muita política, havia muito interesse da farofa, mas não do torneio propriamente. Tanto que a partir de 2005, os critérios foram bem baixos. Você era campeão do seu continente e partia para o Mundial. Era puro e simples. Em 2000 era o primeiro nunca sai, primeira vez num projeto nunca sai muito bem, é confuso mesmo. E a FIFA, como uma instituição grande, também cometeu erros de iniciante, era uma experiência muito nova, havia muito interesse em jogo. Isso não tira o brilho dos jogos, isso não tira o brilho do título do Corinthians, que foi totalmente merecido. Só que isso levanta algumas questões. Haviam
6 campeões realmente daqueles continentes. Se a FIFA precisava fechar em mais 2, alguns critérios poderiam ter sido levados em consideração. Se você escolhe, como hoje, o campeão nacional para fechar a 7ª vaga e precisava de um 8º, a FIFA podia ter indicado um clube famoso, indicou o Real Madrid. Corinthians, Real Madrid, Manchester e Palmeiras poderiam ter fechado para ter 2 clubes das federações mais fortes. O Palmeiras e o Corinthians jogariam um no Rio e em São Paulo, estaria fechado. A segunda escolha, que seria óbvia, teria sido escolher o campeão dos 2 campeonatos principais, que teria sido, nesse caso, Manchester e Galatasaray pela Europa, Palmeiras e Flamengo pela América do Sul. Ou você poderia ter posto o campeão e o vice para jogar, o Manchester e o vice, teria o Palmeiras e o vice no caso da América do Sul e da Europa. Ou nós teríamos um torneio com 6, 2 chaves de 3 se enfrentando em uma final, talvez uma semifinal entre o segundo colocado, enfim. Haviam possibilidades, mas a política falou mais alto. Falando no torneio propriamente, os jogos foram até meio engraçados. Ver um clube inglês jogando no verão carioca foi uma coisa engraçada, porque os ingleses sofreram muito com o jogo. O Vasco passeou em campo, foi uma desproporção muito grande, porque o Manchester não conseguia andar em campo. Jogaram de manga longa, inclusive. E o Vasco passeou em campo aquele jogo. Nós tivemos um grande jogo entre Corinthians e Real Madrid, foi um jogo que me empolgou muito na época, eu torci muito pro Corinthians, e foi um jogo bacana. Que inclusive teve até o Anelka perdendo pênalti que o Dida pegou, senão o Real Madrid estaria naquela final. Nós tivemos um jogo muito duro entre Vasco e Necaxa, nós tivemos algumas partidas hilárias entre Al Nassr e Raja Casablanca, com o jogo totalmente aberto, 2 escolas que não se conheciam tão bem quanto parecia, e nós tivemos aí a chegada na final. Afinal, o Corinthians e o Vasco tinham 2 grupos muito fortes, se enfrentaram numa partida onde o Vasco leva uma vantagem. Apesar de não ser um domínio pleno, o Corinthians joga mais recuado. E o Vasco vai mais para cima, o jogo termina nos pênaltis, o Edmundo bate para fora e o Corinthians sagra campeão mundial. O que podemos falar? Foi realmente um mundial? Foi um torneio de verão? Se esse torneio tivesse sido isolado, poderia ser um torneio de verão, como foi, por exemplo, a tentativa de outros torneios. Só que se esse torneio teve continuidade a partir de 2005, ele conta como mundial. E se pararmos para pensar, apesar da Intercontinental, muitos chamarem de mundial, ela não era mundial por não envolver outras federações. Nós tínhamos, por exemplo, a Copa Interamericana, onde houve casos onde clubes da CONCACAF venceram da América do Sul. E talvez pudesse até vencer alguns da Europa. É difícil saber porque o México tem um bom futebol há muitos anos. Clubes mexicanos têm destaque, inclusive fizeram bons trabalhos aqui na América do Sul, chegando a finais de Libertadores, ganhando com Pachuca a Copa Sul-Americana, fazendo até Recopa. Enfim, não tinham clubes muito fáceis de serem batidos. E apesar de tudo, o torneio, a princípio, gerou um encanto em 2005, 2007, e hoje a Europa meio que mostra um desânimo, para eles não tem muito peso. Mas o Mundial de 2000 fica como uma tentativa de unificar as federações. É um torneio que guardo com carinho. Na época eu torci muito para os clubes brasileiros chegarem, fazerem um bom trabalho, porque era a primeira vez que a gente ia testar contra clubes europeus e afim, e sempre gostei muito de torcer para os clubes do nosso país, e até da América do Sul, para valorizar o futebol. Embora tenha caído muito a qualidade técnica dos clubes por todos os problemas que nós já abordaremos também, o Mundial de 2000 fica pelo carinho da tentativa. Eu era muito jovem, tinha 14 anos naquele período, e torci muito, achei muito bacana, por morar no Rio de Janeiro, poder ver o Manchester, ou clubes como Real Madrid, ou clubes de outro país participando, torcedores de outro lugar, experiência que nós só teríamos aí no Torneio Pan-Americano de 2007, assim como na Olimpíada e na Copa do Mundo, experiências que marcaram, mas aquele foi um evento muito marcante. Então, assim, é uma pincelada, falaremos mais sobre o Mundial, e realmente esse vídeo é uma lembrança sobre o que foi aquele torneio de 2000. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa seu comentário. Sem uma briga de torcida, claro que é um bate-papo descontraído, mas deixa seu comentário que a gente aqui conversa. Valeu e até uma próxima.